Eu jamais imaginei que ia chegar o dia que aconteceu hoje. E ao longo do dia, as notícias estavam dando conta de que o show de hoje ia ser especial. Mas nunca, em todo esse tempo que eu sou fã de luta livre, eu achei que eu fosse ver o que eu vi no show de hoje. E nós vamos falar sobre isso nesse momento. Antes, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para ver as notificações. Mas o mais importante, assista esse vídeo até o final, porque você vai querer saber, com certeza, o que me deixou completamente chocado na Elimination Chamber de 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos e na minha vida como fã de luta livre, poucas oportunidades eu vi um show que me deixou tão embasbacado quanto o show dessa noite. Me deixou tão embasbacado que eu tive que começar a gravar imediatamente. Eu sabia que a notícia iria correr entre os fãs de luta livre e que o papo ia ser total e completo. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir a Elimination Chamber de 2025, então vou pedir para que você pause esse vídeo agora, corra para a Netflix e assista. Eu não vou dar spoiler para você. A partir de agora os spoilers vão começar. Então, pausa o vídeo agora, corre para a Netflix e assiste o show do começo ao fim. Quando chegar no final, volta aqui para a gente poder conversar sobre esse show. O show ele foi incrível do começo ao fim. Teve apenas uma luta que a gente já imaginava que sabia o que iria acontecer, que foi a luta da Tiffany Stratton e da Trish Stratus contra a Nia Jax e a Candice LeRae. Uma luta que foi para a galera, uma luta que teve alguns impactos, alguns movimentos impactantes na luta, mas uma luta de duplas normal, sem interferências, e que no final a Tiffany Stratton venceu, mandando o seu Prettiest Moonsault Ever para cima da Nia Jax, o que me parece que encerra a situação entre elas. A Charlotte Flair não apareceu no show, então eu imagino que essa situação entre elas está encerrada. Foi uma luta legal, a plateia vibrou com a vitória, a Trish Stratus comemorou com a galera, Tiffany Stratton também comemorou, tudo normal, tudo beleza. Essa foi a segunda luta da noite. A primeira luta da noite foi a Elimination Chamber feminina. E logo que eu vi a formatação das lutadoras entrando, eu já imediatamente percebi que poderia rolar algo. As lutadoras elas entraram, eu estou utilizando como guia, vou dar a dica para vocês, existem vários sites na internet, mas que tem muita propaganda e tudo mais. Eu uso um site chamado Rajah.com, Rajah.com, uso há muitos anos esse site, ele é um site em inglês de notícias, que ele não tem muita propaganda, é um site sequinho e traz bem detalhadas as informações das lutas. Então eu uso ele como referência quando eu faço os guias aqui. Eu assisto shows, como todos vocês, e depois eu uso ele para falar dos resultados. Então é ele que eu estou usando aqui como referência no computador aqui do lado. E depois, se vocês quiserem utilizar, eu recomendo, é um site muito legal. Não estou ganhando nada com isso, tá? Não estou ganhando nada com isso, é realmente o site que eu uso para referência. A luta ela começou com as lutadoras entrando no ringue. A primeira foi a Alexa Bliss, teve bastante comemoração da torcida. A segunda foi a Roxanne Perez, depois a Bayley e depois a Bianca Belair. O que significou? Que a luta iria começar no ringue com a Liv Morgan e a Naomi. E se você viu o preview da Elimination Chamber, vocês viram que eu comentei que eu achava que a Jade Cargill iria voltar no show e iria confrontar as duas no ringue, a Liv Morgan e a Naomi. Só que eu imaginava que isso iria acontecer durante a luta, no momento que uma lutadora tivesse sido eliminada, tivesse sendo retirada do ringue. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que no momento em que a Liv Morgan e a Naomi estavam dentro do ringue, prontas para a luta começar, a música da Jade Cargill tocou e ela veio imediatamente do backstage. Ela entrou no ringue,
A Liv Morgan se protegeu desesperada. A Jade Cargill foi para cima dela, mas se virou na direção da Naomi e começou a atacar incessantemente a Naomi, para desespero da Bianca Belair, que estava de frente no casulo dela e não podia sair porque o casulo estava trancado. E essa foi, assim, de todas as previsões que eu fiz nesse preview da Elimination Chamber, foi o meu acerto, assim, definitivo, foi um home run que eu peguei, eu acertei a bola longe. As pessoas achavam que realmente tinha sido a Naomi que havia atacado a Jade Cargill. A Jade Cargill atacar a Naomi denota de que ela sabe ou acha que foi a Naomi que atacou ela. E a forma como aconteceu foi exatamente como eu previ. Então eu dou um tapinha nas minhas costas, que nem o Tommaso Ciampa costuma fazer, com esse acerto. Foi um ataque brutal. Depois a Naomi estava tentando fugir da Elimination Chamber, tentando se arrastar. A Jade Cargill pegou a porta da Elimination Chamber e acertou em cima da Naomi, basicamente inutilizando ela. A Jade Cargill vai embora e a Naomi é declarada incapaz de lutar, sendo eliminada da luta. Eu até achei que, de repente, eles poderiam botar a Jade Cargill no lugar da Naomi, mas não. Eles simplesmente, a Jade Cargill foi embora e a Naomi foi declarada eliminada da luta, sendo a primeira eliminada da luta. A partir daí, a luta ela continuou se desenvolvendo. A segunda pessoa a entrar, na verdade, a primeira pessoa dos casulos a entrar na luta foi a Bianca Belair. Então a Bianca Belair ela entra na luta, ela começa a atacar a Liv Morgan, né? Elas começam a bater uma na outra. A luta ela vai continuando entre as duas. Logo depois a Roxanne Perez entra, ela é a segunda a entrar. Eu falei no preview que o intervalo ia ser de 5 minutos da entrada, mas na verdade acabou sendo de 3 minutos na luta feminina. Tá? Então a Roxanne Perez entrou logo depois. Ela fez alguns movimentos de grande amplitude, ela utilizou várias huracananas para poder dropar as adversárias, mas em nenhum momento a Roxanne ela fez algum movimento do alto do casulo. Eu imaginava que ela iria fazer, mas não aconteceu. A luta ela continuou e quando foi mais um tempo para frente, a Bayley entrou na luta. A luta continuou se desenvolvendo normalmente e quando foi às 7h33, né, exatamente 4 minutos depois da lutadora anterior, 7h33 no horário americano, 9h33 no horário brasileiro, a Alexa Bliss entrou na luta. Então a luta ela ficou com as 5 lutadoras no ringue. Não houve nenhuma outra eliminação até as 5 lutadoras entrarem. A luta continuou se desenvolvendo. Várias situações as lutadoras começaram a tentar aplicar seus eliminadores. É difícil citar tudo que aconteceu na luta, porque essas lutas com múltiplas pessoas, assim, é muito detalhezinho. Só se a gente tivesse conseguido fazer a live para, durante a live, eu ir comentando tudo que aconteceu. Mas, enfim, a segunda lutadora eliminada, depois da Naomi, que sofreu o ataque da Jade Cargill, foi a Bayley. Eu tinha comentado isso, que eu achava que a Bayley não ia durar muito na luta. A Bayley ela é eliminada depois que a Liv Morgan acerta a Bayley com a Oblivion. Depois de uma sequência de várias lutadoras dando os seus movimentos, a Liv Morgan ela acerta o Oblivion na Bayley e elimina ela. E a Bayley ela é rapidamente eliminada. A luta ela continua e aí depois disso, em um dado momento, vai acontecer uma cena que foi chocante na hora da luta, que foi a Liv Morgan e a Bianca Belair subirem no alto de um casulo, a Liv Morgan tentar descer, tentando se segurar na trança da Bianca Belair. A Bianca Belair ela solta a trança e, cara, ela dá uma chicotada na Liv Morgan que cara, mostra uma marca depois. Cara, a chicotada, o barulho deu para ouvir do outro lado da arena. Foi uma coisa de louco. E a marca ficou. A marca fica nas costas e no abdômen da Liv Morgan, como se tivesse fortalecido aquele raio daquela trança. E a Liv Morgan acaba descendo. A luta ela vai continuando. Nessa situação, a Bianca Belair desce, a Roxanne tenta usar o Pop Rocks na Bianca Belair.
a Alexa Bliss ela pula em cima da Roxanne antes que a Roxanne consiga fazer o pinfall na Bianca Belair e acaba utilizando o Twisted Bliss, que é um movimento parecido com o moonsault, que na verdade ela fica de frente para o ringue na terceira corda, ela pula e ela dá uma meia pirueta no ar e cai de frente na adversária e ela elimina a Roxanne Perez. Eu achava, honestamente, que a Roxanne ela ia ter uma apresentação melhor na luta, mas não aconteceu. A Alexa Bliss ela é eliminada, né? A Roxanne Perez ela é eliminada nesse momento pelo movimento da Alexa Bliss. Depois disso, a luta ela vai continuar. A Liv Morgan ela vai utilizar alguns movimentos que o Dominic Mysterio usa, que são o trio amigos do Eric Guerreiro e o 619 do Rey Mysterio. Ela consegue aplicar o trio amigos na Bianca Belair, depois ela tenta utilizar o 619, mas a Alexa Bliss interrompe. Elas vão continuar na confusão. A Alexa Bliss ela dá uma Sister Abigail na Bianca Belair, mas a Liv Morgan ela ataca, faz um rolamento na Alexa Bliss, segurando na trança da Bianca Belair, que havia recebido a Sister Abigail, que era o antigo finalizador do Bray Wyatt, e que a Alexa Bliss adaptou, né? O Bray Wyatt ele segurava pelo topo da cabeça, a Alexa Bliss ela engancha o braço antes de girar o corpo do adversário. Eu acho até que dá mais impacto no golpe do que o próprio Bray Wyatt fazia. E nesse rolamento que a Liv Morgan faz, ela, usando a trança da Bianca Belair como apoio, ela consegue fazer o pinfall, o encostamento na Alexa Bliss e elimina a Alexa Bliss. E aí a luta fica entre a Liv Morgan e a Bianca Belair. A luta, a partir daí, é uma sequência de tentativas de finalização de um lado para o outro. A Bianca tentando dar o KOD, a Liv Morgan escapando, usando o Code Breaker e tentando ir para o Oblivion. E aí, quando ela tenta ir para o Oblivion, a Bianca Belair segura ela e aplica o KOD e consegue fazer o encostamento. Até hoje, ninguém chutou do KOD, do Kiss of Death da Bianca Belair. Nunca, ninguém chutou do finalizador da Bianca Belair, pelo menos que eu me lembre. Então, a Bianca Belair ela vence a luta, ela vence a Elimination Chamber e ganha o direito de enfrentar a Rhea Ripley ou a Io Sky. Quando a Bianca Belair está indo embora, tanto a Rhea Ripley quanto a Io Sky aparecem para encarar a Bianca Belair. E por quê? Porque a Rhea Ripley e a Io Sky vão se enfrentar pelo título mundial feminino na segunda-feira no Monday Night Raw. E a vencedora vai enfrentar a Bianca Belair. Não foi surpreendente a vitória da Bianca, a gente previu isso, as bancas de apostas previam isso. O retorno da Jade Cargill não foi surpreendente, mas foi surpreendente a forma como aconteceu, porque a gente acabou acertando. Agora a história vai ser a Bianca Belair indo para o título e ao mesmo tempo tentando saber da Jade Cargill por que ela atacou a Naomi. Então vai ser aquela coisa, né? A Jade Cargill vai explicar certamente que ela atacou a Naomi porque a Naomi atacou ela, e a gente vai ver o desenrolar dessa história. Se a Naomi vai assumir que ela atacou e vai virar uma vilã, ou se, na verdade, o que vai acontecer é que a Naomi vai negar e a gente vai ainda tentar descobrir o que aconteceu. Se ficar provado que, na verdade, foi a Bianca Belair que atacou e a Jade Cargill se enganou, a Jade Cargill pode até ser inserida nessa luta e se tornar uma luta de ameaça tripla. Mas isso aí já é uma situação um pouco mais complexa. Eu acho que eles devem ficar numa luta Jade Cargill e Naomi, com a Naomi assumindo que ela atacou e sendo uma vilã, e a Bianca Belair vai enfrentar a Rhea Ripley pelo título mundial feminino na WrestleMania. Depois dessa luta da Elimination Chamber, nós tivemos a luta de duplas da Tiffany Stratton e da Trish Stratus contra a Nia Jax e a Candice LeRae. A gente já deu um panorama da luta, foi uma luta bem tranquila, assim, não teve nada excepcional nela. E depois disso nós tivemos a luta não sancionada entre o Sami Zayn e o Kevin Owens. E a primeira coisa que já me fez coçar a cabeça quando eu vi a luta é que, na verdade, a luta teve um juiz. Né? Então isso me chamou a atenção porque no passado lutas não sancionadas não tinham juiz, era apenas uma briga entre os lutadores.
E nesse caso eles botaram um juiz, só que botaram um juiz sem a camisa de juiz, usando uma luva. Então eu fiquei olhando assim, gente, qual é a diferença entre uma luta não sancionada e uma briga de rua? Nada, diferença nenhuma. Foi uma street fight. A única diferença é que o juiz não estava com a camisa da WWE, assim. Na minha opinião, a estipulação não fez sentido. No momento em que a Alicia Taylor ela anunciou que a luta, o juiz só estava ali para contar o pinfall ou a eliminação, eu falei, cara, isso é uma briga de rua, é uma street fight normal. Mas, enfim, a luta aconteceu entre o Sami Zayn e o Kevin Owens. Não houve nenhum tipo de interferência, foi uma briga entre os dois. E, cara, foi uma luta, assim, violentíssima. O começo da luta foi mais ou menos, eles estavam se atacando, normal, tal, mas do meio para frente a coisa começou a ficar séria. Apareceu mesa de tudo quanto é lado. O Sami Zayn foi jogado em cima de uma mesa dupla do alto da corda, uma mesa em cima da outra, ele foi jogado em cima disso. Depois, em um outro ponto da luta, o Sami Zayn tira debaixo do ringue, ele tira uma cadeira em volta em arame farpado, cara. Há muito tempo eu não vejo a WWE utilizando arame farpado numa luta. Eu acho que a última vez que eu vi isso foi em lutas do Mick Foley, né? Lá para os idos de 2003, quando ele lutou contra o Edge no WrestleMania, numa Street Fight, que teve até mesa flamejante. Se não me engano, ele utilizou, foi a última vez que eu vou falar de se utilizar em arame farpado na WWE. Me corrijam se eu estiver enganado, se depois disso foi utilizado arame farpado na WWE. É claro que, assim, existem dois tipos de arame farpado, né? O arame farpado que é utilizado, geralmente, nas lutas da WWE, ele é cenográfico, ele é de borracha, machuca. Mas nas lutas do Mick Foley se utilizava arame farpado real para poder cortar o lutador e ele sangrar a vera nas lutas, né? Aqui não aconteceu isso. Todos os golpes da cadeira foram nas costas. Teve um golpe que foi na cara do Kevin Owens. Ele vendeu muito bem, como se tivesse furado o olho dele. Eu até fiquei assustado na hora, mas o cara é brilhante vendendo o golpe. Então, assim, o Sami Zayn utilizou essa cadeira de arame farpado no Kevin Owens, deu na cara dele, depois botou em duas cadeiras e deu o Blue Thunder Bomb na cadeira, nas costas do Kevin Owens. Assim, o negócio foi brutal. Só que no final, o Kevin Owens ele começa a atacar o pescoço do Sami Zayn. E no final, ele usa dois Power Bombs no apron, relembrando o ataque dele, o primeiro ataque dele no Sami Zayn, quando o Kevin Owens estreou no NXT, quando ele ataca o Sami Zayn por trás, e aí ele utiliza o apron do ringue, dando dois Power Bombs no apron, e basicamente tirando o Sami Zayn de campo por um tempo. E aquilo foi muito utilizado na época pelo Kevin Owens. E ele usa o mesmo golpe agora, lembrando que o apron do ringue, onde ficam as molas, aquele lugar é duro, ele não tem nenhum tipo de amortecimento. Então o golpe ali machuca mesmo. E o Kevin Owens deu dois power bombs no Sami Zayn naquele local, ele rola o Sami Zayn para o ringue e ele consegue fazer o encostamento e ele encerra a luta. Então, assim, foi uma luta simplesmente brutal, assim, também teve muitos movimentos de situações na luta. Teve um momento que o Kevin Owens ele ataca o juiz, aí entra o Charles Robinson, Little Nate, ele entra na luta e o Kevin Owens ataca ele também. Então, assim, chega a ter três, tem um terceiro juiz na luta. Tem um momento também interessante que eles tentam travar o ataque do Kevin Owens e aparecem vários produtores da WWE que são ex-lutadores e eles vêm do backstage, né? Então vem o Petey Williams, que era um lutador da TNA, vem o Hurricane Helms, né, o Shane Helms, e vem um outro, o Jason Jordan, né? Então, assim, esses três lutadores eles vêm para tentar parar o Kevin Owens, mas não conseguem. Enfim, o Kevin Owens venceu a luta, né? E ele deixa, obviamente, o Sami Zayn muito machucado. O Sami Zayn ele é arrastado do ringue pelos enfermeiros. O Kevin Owens ainda tenta voltar para atacar o Sami Zayn de novo. O Kevin Owens ele consegue voltar para atacar o Sami Zayn, só que quando ele está para realmente finalizar o Sami Zayn,
eis que toca uma música. E a música é simplesmente de ninguém mais, ninguém menos do que Randy Keith Orton. Randy Orton volta para a WWE depois de ele ter sido atacado lá atrás pelo Kevin Owens, né? E assim, o Orton ele já entra, o Kevin Owens vai para cima dele, o Randy Orton já manda um RKO do nada. O Orton pega uma cadeira, ameaça dar uma cadeirada no Kevin Owens, mas ele joga fora. E aí ele simplesmente resolve se preparar para dar o punch, né, o chute dele. Os oficiais interceptam ele, tentam tirar o Randy Orton do ringue, conseguem tirar o Randy Orton do ringue, e o Randy Orton não consegue dar o punch, que é o chute que ele dá na cabeça do adversário. Eles não conseguem dar o chute no Kevin Owens. Então, a volta do Randy Orton cria uma nova dinâmica completamente diferente nesse feud, nessa disputa entre o Kevin Owens e o Sami Zayn, que, novamente, eu não acho que se encerrou. Eu não acho que essa disputa se encerrou. Eu acho que ela vai continuar. Agora, eu já não sei mais se eles vão se enfrentar na WrestleMania ou se o Randy Orton vai se inserir nessa história. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se de repente eles vão inventar uma luta de duplas, do Sami Zayn e do Randy Orton contra o Kevin Owens e um parceiro que ele venha a escolher. Eu não tenho ideia. O que eu sei é que o Randy Orton está de volta na jogada, ele está saudável e isso muda completamente o cenário dessa disputa. Depois dessa confusão toda, nós tivemos a Elimination Chamber masculina. E aí, quando a Elimination Chamber masculina foi colocada antes da resposta do The Rock, eu falei, cara, tem coisa aí. Tem coisa aí, porque se eles vão colocar a entrevista do Cody Rhodes com The Rock depois, no main event do show de um especial, vai ter coisa. Mas eu jamais poderia imaginar que coisa era essa. A luta em si foi muito boa. Os lutadores, eles começam, na verdade, com o Logan Paul entrando primeiro, e ele vem com uma bandeira dos Estados Unidos. Por que isso? Porque a gente sabe, na política está tendo uma confusão muito grande entre o Canadá e os Estados Unidos. O presidente Donald Trump está querendo incorporar o Canadá como 51º estado dos Estados Unidos. Os canadenses não estão suportando isso, e aí os canadenses estão protestando em várias instâncias, em várias situações. E aí o que aconteceu antes do show, que só passou no preview do show, passou naquela conversa no kickoff do show, antes do show, na hora que foi apresentado o hino nacional norte-americano, o público canadense vaiou. Então, inclusive o Wade Barrett, ele cita isso ao longo do show, que o público foi vergonhoso, não sei o que, sobre o que ele fez e tal. Enfim, o Logan Paul vem com a bandeira americana e isso, claro, causa ainda mais vaias da galera. O Logan Paul entra, depois vem o Damian Priest entra, depois entra o CM Punk e entra o John Cena. E a luta começa com o Drew McIntyre e o Seth Rollins. Então, os dois, que são também grandes rivais, eles vão começar a luta. As entradas demoram bastante tempo, mas normal, tranquilo. Enfim, a luta vai começar e quando a luta começa, normal, o Drew e o Seth Rollins, eles se atracam normalmente. Depois, o Damian Priest entra, no momento que os dois estão caídos, o Damian Priest ele entra. A luta vai continuando entre eles, normal, muitos golpes do lado de fora, golpes utilizando os turnbuckles, utilizando a haste que prende as cordas, uma haste mental dura. Depois o Logan Paul entra e ele continua lutando e assim, cara, a plateia simplesmente esculhamba com o Logan Paul e manda o Logan Paul se ferrar, e na verdade utilizando um belo de um palavrão no processo. E assim, cara, o público andando para cima do Logan Paul, assim, esculhambando com ele, foi brilhante. E ele tem essa capacidade de atrair esse hit magnético para cima dele. E depois disso, o John Cena ele entra na luta, né? O John Cena ele é o quinto lutador no ringue. E aí, nesse cenário, o John Cena ele já entra limpando todo mundo, dando o attitude adjustment em todo mundo. Cara, ele vem, passa o carro em todo mundo. Nesse momento, quando o John Cena mal espera, o Drew McIntyre acerta ele com Claymore.
E o Damian Priest vem por trás do Drew McIntyre, faz um rolamento e ele encosta e elimina o Drew McIntyre em primeiro da luta. E eu comentei sobre isso no preview, que eu falava que para o personagem, para a persona do Drew McIntyre hoje, provavelmente ele seria o primeiro eliminado na luta e não deu outra. O Drew McIntyre foi realmente o primeiro eliminado da luta. Era algo que se esperava. Bom, o Drew, ele se irrita, fica irado com isso, ele dá um Claymore no Damian Priest, e quando isso acontece, o Logan Paul, ele vê isso, ele sobe no alto de um pod e ele dá um Frog Splash no Damian Priest lá de cima. Também cumprindo com uma análise que eu fiz durante o preview, onde eu falei que o Logan Paul teria provavelmente os movimentos de maior amplitude na luta. Ele serviria para isso. E é exatamente o que ele faz, e a imagem da luta é o Logan Paul dando o seu Frog Splash do alto do pod em cima do Damian Priest. Ele acerta o Damian Priest, faz o encostamento, 1, 2, 3, e o Damian Priest é eliminado. Logo depois disso, o CM Punk ele entra na luta, imediatamente ele começa a atacar o Logan Paul. O pessoal vai vendo, a situação vai se desenrolando. John Cena e o Seth Rollins também começam a se atracar. O Logan Paul ataca os dois com uma clothesline. Ele vai para tentar um springboard, um ataque de springboard, quando ele pula por cima da corda para poder voar para cima do adversário. E quando ele faz isso, o CM Punk agarra ele, segura ele nos ombros e dá o Go to Sleep, eliminando o Logan Paul, e assim ficando só 3, o CM Punk, o John Cena e o Seth Rollins. E quando isso acontece, ali naquele momento, em um dado momento ali, o CM Punk e o John Cena começam a ir para cima do Seth Rollins juntos. Eles vão trocando golpes, até que em um dado momento o CM Punk consegue levantar o Seth Rollins, dá o Go to Sleep. O Seth Rollins não cai em cima do John Cena, que levanta ele dá o Attitude Adjustment e faz o Seth Rollins cair, sendo encostado e perdendo a luta e sendo eliminado. E nesse momento, os narradores eles comentam o seguinte, que um pouco antes, o Seth Rollins havia conseguido jogar o John Cena para cima de um dos plexiglass, de um dos pods, e arrebentado com ele para dentro de um dos pods, para dentro de um dos casulos. E o Seth Rollins poderia ter arrastado o John Cena para dentro do ringue e feito um encostamento ali, e provavelmente ele teria eliminado o John Cena. Mas ele ficou obcecado com o CM Punk, ele sai dali para poder atacar o CM Punk e acaba deixando o John Cena de lado. E isso acabou fazendo com que o John Cena se recuperasse. Então, essa obsessão do Seth Rollins com o John Cena causou a eliminação do Seth Rollins da luta. E isso, com certeza, vai ser utilizado nas histórias a seguir, aonde essa confusão do CM Punk com o Seth Rollins vai se desenvolver para uma luta na WrestleMania. E tem muita gente apostando numa luta de ameaça tripla, CM Punk, Seth Rollins e o retorno do Roman Reigns. Parece que é isso que está se desenhando. Por enquanto, a gente só sabe que CM Punk e Seth Rollins vão continuar essa confusão. E por que eles vão continuar essa confusão? Porque no final da luta, o CM Punk e o John Cena, eles chegam a apertar a mão um do outro, eles começam a lutar no entreveiro ali, o CM Punk ele consegue dar o Go to Sleep no John Cena, mas o John Cena chuta no 2, depois o John Cena pega o CM Punk, dá o Attitude Adjustment, o CM Punk chuta no 2, e no meio dessa confusão, quando o John Cena e o CM Punk estão se levantando, do nada, e a câmera está fechada no CM Punk, do nada vem o Seth Rollins e dá o stomp no CM Punk. E o Seth Rollins ele tinha que ter saído já da Elimination Chamber, só que ele não sai, ele volta, acerta o stomp no CM Punk, fazendo o CM Punk cair, e ele deixa a Elimination Chamber. O John Cena aproveita a história, pega o CM Punk, bota nas costas, Attitude Adjustment, 1, 2, 3, o CM Punk é eliminado por causa do Seth Rollins e o John Cena vence a Elimination Chamber, indo para o WrestleMania e enfrentar o Cody Rhodes. Então, a luta em si foi uma luta muito boa, na forma como ela se estruturou, na forma como ela aconteceu.
A vitória do John Cena estava prevista nas bolsas de apostas, eu vi as bolsas de apostas hoje de manhã cedo, e o gap de apostas no John Cena aumentou ao longo do dia, o dinheiro entrou mais de apostas no John Cena, o que indicava a vitória dele. Então, já era uma vitória esperada, apesar de que, como eu falei no preview, eu preferia que fosse o CM Punk, mas acabou sendo John Cena porque a história seria maior. E aí veio a entrevista. E aconteceu o que durante 20 anos eu esperei e eu já tinha perdido a esperança de que fosse acontecer, porque eu já imaginava que não iria acontecer. Bom, o Cody Rhodes, quando o John Cena está no ringue, a música do Cody Rhodes toca, ele vem para o ringue com o cinturão. Quando ele vai falar com o John Cena, ele aperta a mão do John Cena e tudo mais, tal, não sei o quê, e o John Cena falando, vamos ser nós dois no WrestleMania, tal, não sei o quê, toca a música do The Rock vem para o ringue. O The Rock pergunta qual é a decisão do Cody Rhodes, abre os braços, pede para que o Cody Rhodes venha e o abrace e entregue a alma dele para o The Rock. E aí o Cody Rhodes ele vira e fala, olha, eu vou dar a minha alma, mas eu não posso dar a minha alma, porque a minha alma eu já entreguei para esse ringue e para os fãs. Então, Rock, vai se ferrar. Na verdade, ele usa um belo de um palavrão. Ele chega e fala, Rock, vai se ferrar. E o The Rock fica olhando. O John Cena comemorando, vibrando com a escolha do Cody Rhodes no fundo. O Cody Rhodes e o John Cena apertam as mãos, eles se abraçam. E aí, nesse momento, acontece. O John Cena, que estava sorrindo, o semblante dele muda. Ele olha para o The Rock. O The Rock olha para ele e faz o gesto com a mão. Pá! O John Cena vira e dá um chute nas regiões baixas do Cody Rhodes, acerta um Attitude Adjustment e começa a espancar o Cody Rhodes, virando um vilão. Gente, eu nunca poderia prever que depois de 20 anos, por que eu estou falando 20 anos? Porque o John Cena, quando ele estreou na WWE em 2002, ele estreou como um mocinho daquele... mocinho, a gente chama de mocinho baunilha, né? Um mocinho clássico, sem sal. E aí, quando no final de 2002 ele virou vilão por conta de uma situação que ele estava fazendo um rap, ele estava quase sendo demitido na WWE, e aí eles foram para um show na Europa e a galera estava brincando de fazer rap no fundo do ônibus, e o John Cena começou a fazer esses raps, sacaneando com os outros lutadores. A Stephanie McMahon, que estava na frente do ônibus, chegou e falou, John, eu acho que você deveria botar isso na frente das câmeras. E aí o John Cena ele faz uma performance num SmackDown, que era de Dia das Bruxas. Nesse SmackDown, com a Stephanie, ele se veste de Vanilla Ice e ele faz um rap, esculhambando com alguns lutadores. E daí surge a persona do Doctor of Togonomics, que o John Cena vai manter como vilão durante os anos do final de 2002, 2003 até o início de 2004, quando o John Cena ele luta na WrestleMania 20 contra o Big Show e ele ganha o título norte-americano. Naquele momento, do final de 2003 para 2004, a persona do John Cena estava tão legal como Doctor of Togonomics que o público estava vibrando com ele. E aí ele acaba se tornando um mocinho, mas ele em 2004 ele ainda é um mocinho utilizando a persona do Doctor of Togonomics, e o público ainda estava vibrando. Mas quando chega em 2005, quando o John Cena ele é alçado ao main event, e ele perde o Royal Rumble numa situação esquisita, que um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas ele perde o Royal Rumble para o Batista depois dos dois caírem equivocadamente no chão ao mesmo tempo, e aí depois o Batista elimina ele. O John Cena ele ganha o direito de enfrentar o John Bradshaw Layfield no main event do WrestleMania 21 e ele vence. A partir desse momento, o John Cena ele deixa para lá a persona do Doctor of Togonomics e se torna um mocinho padrão americano, patriota, que presta continência, hustle, loyalty and respect, que a gente conheceu. E a partir daí, de 2005, o público se voltou contra ele, porque começou a perceber que as lutas dele eram muito formulaicas, ele tinha pouca variedade de movimentos.
O público queria o Doctor of Thuganomics, mas não tinha mais. E as entrevistas dele eram fracas, sinceramente. E as lutas dele eram muito formulaicas, assim, o pessoal não gostava. Então, dali para frente, o público começou a detestar o John Cena, começou a vaiar o John Cena muitas vezes. Mas a WWE insistiu em manter ele como mocinho. O público queria ele como vilão para poder vibrar com ele. Mas ele ficou como mocinho vanilla, que havia começado era apenas uma persona diferente. E isso permaneceu em 2005, 2006, 2007. Em 2007 ele teve uma contusão no peitoral, voltou no Royal Rumble de 2008, o público vibrou com ele naquele momento, mas depois começou a vaiar de novo. E ao longo da carreira daí para frente, o público só ficou esculhambando com John Cena, muitas vezes vibrando pelos adversários e tudo mais. Somente mais para o final da carreira é que o John Cena, depois que ele foi para Hollywood, fez sucesso e começou a voltar para a WWE e fazer algumas participações especiais na WWE, é que o público começou a vibrar com ele de novo, chegando ao ponto que a gente chegou hoje, onde o público estava legitimamente torcendo pelo John Cena na luta. Em nenhum momento o pessoal falou John Cena sucks com a música dele. Na verdade, o público estava vibrando, estava falando Cena, 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 let's go Cena, let's go Cena. E não era aquele canto que acontecia antigamente, justamente nessa fase 2000, 2010, em que as crianças gritavam let's go Cena e os adultos gritavam Cena sucks. Quer dizer, vamos Cena, Cena fede, vamos Cena, Cena não presta. E não, era let's go Cena e CM Punk, porque também tinha galera que torcia pelo CM Punk. Então, eu no preview eu falei, gente, a proposta do The Rock para o John Cena não faz sentido, porque o John Cena já é uma estrela de Hollywood. E ele está no final da carreira, ele vai se aposentar. Eu não vejo sentido no John Cena virar vilão nesse momento. Cara, eu falei isso no preview do Elimination Chamber e eu não podia estar mais errado. A WWE surpreendeu completamente todo mundo. E o John Cena virou vilão depois do público pedindo durante 20 anos para que isso acontecesse. Durante 20 anos não aconteceu. Aconteceu hoje no Elimination Chamber, no dia que eu tive problemas de infraestrutura e eu não pude fazer a live. Gente, na hora, quando eu estava vendo, tiveram 2 momentos que eu quase que eu surtei aqui em casa. Foi a Jade Cargill atacando a Naomi e o John Cena atacando o Cody Rhodes. Foram os 2 momentos que eu cheguei assim, eu quase que eu surtei. E, gente, isso muda completamente a história da luta para WrestleMania. Porque agora o John Cena é vilão, ele vai ter que se explicar por que ele aceitou essa proposta do The Rock, que financeiramente não faz muito sentido, porque o John Cena ele é famoso em Hollywood, tudo bem, não é tão famoso quanto o The Rock, mas enfim. Pode ser o desespero para ganhar o 17º título. Eu cheguei a falar isso no vídeo, de que um lutador que fosse enfrentar o Cody Rhodes poderia aceitar a proposta do The Rock pelo desespero de ser campeão, só que eu estava apostando mais no CM Punk. E não foi o CM Punk, foi o John Cena. Então pode ser o desespero, pelo desejo de se tornar o campeão pela 17ª vez. E, gente, não há um cenário melhor para o main event do WrestleMania do que, e eu jamais poderia imaginar isso, um Cody Rhodes mocinho como campeão, tentando derrotar a corporação por meio do The Rock e o John Cena, a lenda que está tentando quebrar o recorde de campeonatos mundiais e está aliada à corporação. Nós temos agora um cenário que por 7 semanas, agora faltam 7 semanas para a WrestleMania, durante 7 semanas essa história vai ser esmiuçada, vai ser martelada. O John Cena vai ter que se explicar sobre a escolha dele. O Cody Rhodes vai ter que responder a isso. Isso ainda vai dar muita trelaleia, vai dar muita confusão. E eu só posso dizer uma coisa. O WrestleMania desse ano está imperdível. E assim, a conclusão que eu chego no final do Elimination Chamber e do que aconteceu hoje, eu vou citar uma frase que o Michael Cole falou no ano passado, quando o Cody Rhodes venceu o Campeonato Mundial. Ele soltou uma frase que marcou a transição da era Vince McMahon para a era Triple H. Porque o Vince McMahon não gostava muito de falar que eles faziam luta livre.
E o Michael Cole, com o Vince McMahon definitivamente afastado na WWE, chegou e falou: eu amo luta livre profissional. E eu não posso falar outra coisa, porque depois do que aconteceu hoje e o que a gente vai ter até a WrestleMania, eu só posso falar que eu amo luta livre profissional, porque são essas histórias que cativam a gente, que faz a gente assistir a coisa e querer assistir agora todos os shows semanais até a WrestleMania. Então, é com essa cena chocante do John Cena, do The Rock e o tal do Travis Scott lá, que se meteu de enxerido na situação. Os três olhando sérios para o ringue enquanto Cody Rhodes tenta se levantar, que a Elimination Chamber se encerra. E é com essa bomba que a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Se você quiser ver o preview da Elimination Chamber, ver tudo que eu falei, você pode assistir o vídeo que eu vou colocar agora aqui na tela. Um grande abraço para todos vocês. A gente se vê. Até lá, terça-feira, a gente se fala. Grande abraço. Valeu.